Meu nome é Calice, sejam bem-vindos à minha página, ao meu perfil, não sei de onde você veio. Hoje eu tô no mood Wikipédia. Eu quero falar sobre algumas coisas, alguns temas que veio sendo presente pra mim e que é presente pra muitas pessoas. Então hoje, com o meu jeitinho de falar, vou ajudar a entender uma coisa em você. E aí eu quero dizer primeiro pra você que esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Iguais? Não sei. Mas serão duas partes. A primeira parte é a parte que eu quero falar pra você que eu não estou falando abobrinha, e sim que tem uma base científica. A segunda parte é a minha experiência. Não tem nada de científica. A questão hoje é disforia de gênero. A questão todo dia é disforia de gênero. Vamos tentar entender o que é disforia de gênero juntas? Presta atenção. Disforia de gênero, para a gente tentar começar a entender a disforia de gênero e a sua complexidade, a gente tem que entender o gênero e o gênero na nossa sociedade. Sociedade de humanidade. A questão de gênero é uma questão presente. E aí vai ter toda aquela questão de negacionismo, de ideologia de gênero. Então eu já te aviso que se você tiver com essa ideia de negacionismo, ideologia de gênero, é melhor tu dar 3 passos para trás, porque senão tu só vai levar porrada hoje. E aí você não vai conseguir te ajudar a se entender. Porque eu acho que é assim, uma pessoa quando ela é negacionista, ela está negando, não é as outras pessoas. É as outras pessoas, mas é a si mesma também, sobre os seus próprios processos. E aí por isso que a gente tem dentro de uma gama de negacionistas pessoas mal resolvidas, que elas não estão negando a sociedade, elas estão em comunidade se auto-negando. E tá ótimo. Porra! O que é gênero? Gênero é aquilo que foi nos atribuído quando a gente nasceu. Então lá que você tinha um chininho, como fala aqui no Nordeste, que é um crelinho, ou que você tinha uma pomba. E aí falaram, pô, esse aqui que tem uma pomba vai ser um menino, e esse aqui que tem um chininho vai ser uma mulher. Dentro de tudo isso a gente foi vivendo a nossa vida de acordo com o gênero que foi nos atribuído. É importante frisar que quando a gente nasce, obviamente, é nos atribuído um gênero, obviamente, automaticamente a gente passa a entrar em normas sociais, expectativas sociais, ações e reações sociais relacionadas ao seu gênero. Então, se você é um homem, vamos esquecer trans agora, tá? Só pra agora. Se você é um homem, você vai ser esperado de você determinadas atitudes. Esperam de um homem um senso de defesa muito grande, socialmente. Esperam de um homem a necessidade de trazer estabilidade para casa. Esperam de um homem uma pessoa trabalhadora, por exemplo. Eu não sei se colocar dessa forma é interessante. A gente vai evoluindo conforme o vídeo. Mas esperam de você isso. Como esperam de uma mulher um certo polimento, um certo posicionamento delicado, um certo posicionamento cuidadoso, como esperam de uma mulher uma organização. O que, deixa eu abrir um parênteses aqui, não é que se espera isso de você, que a gente esquece dos momentos atuais sociais, de questões feministas, de questões sociais e quebra de padrões. Sim, essas questões são importantes. Mas, pera lá, até você chegar aí em questões sociais, em questões de quebras de padrões, vamos primeiro entender a sociedade e como ela pensa, e depois entender como que a gente pensa e depois repensar tudo isso. Eu acho um ótimo caminho. Faz parte. A disforia de gênero, ela nasce aonde? A disforia de gênero, meu amor, ela nasce quando você começa a perceber qual é o padrão que foi imposto sobre você. Então, se você é um homem, você percebeu que você é um homem, por exemplo, um homem com 4 anos de idade, com 4 anos de idade existe a possibilidade de você manifestar a disforia de gênero. E o que é essa manifestação de disforia de gênero? E é importante também salientar que a disforia de gênero, ela vai ter na fase infantil, ela vai ter na fase adolescente, pré-adolescente e na fase jovem adulto e adulto. Em todas as fases da vida. Mas ela vai se manifestar nessas fases, sim,
cada tipo de manifestação é diferente. Quais são esses sintomas? Eu vou falar no modo geral, não vou falar especificamente uma criança, ou especificamente um adolescente, ou especificamente um adulto. Eu vou falar de um modo geral e você vai se identificar. Quando existe essa disforia de gênero com você, coisas que estão relacionadas ao outro padrão, outra caixa imposta que você quer estar, passam a ser almejadas por você. Coisas que o seu corpo vivencia e tem. Biologicamente, você começa a criar um tipo de aversão ou um tipo de incômodo. Por exemplo, eu era um homem, hoje eu sou uma mulher trans, me incomodava não ter peito, almejava ver através do que se tinha, do que eu via, né, das mulheres, o que eu queria. Me incomodava o tom da minha voz, me incomodava os padrões do meu rosto, me incomodava a maneira em que se era esperado que eu agisse, me incomodava a limitação que me davam em relação ao que eu podia ou não fazer. Isso é o que todas as pessoas que têm disforia de gênero vão sentir. Isso é normal, é comum. Eu acho que tem uma coisa muito importante aqui. E a disforia de gênero, ela é uma bússola que você passa a olhar para onde você quer estar, para onde você se vê, para onde você é e para onde você quer estar. E aí, o que acontece é o lado ruim dessa percepção, é que você percebe também onde você existe agora. E todos esses traços, normas sociais e vivências passam a ser um grande problema. E aí cada pessoa vai ter um nível de disforia. É sempre importante informar isso também. Que cada pessoa vai ter um nível de disforia. Então você, que ainda não começou a sua transição, que ainda está pensando se vai iniciar a sua transição de gênero ou não, deve estar nos momentos mais disfóricos da sua vida, porque você já percebeu o que está acontecendo, você sabe o que você tem que fazer, você está insatisfeita ou insatisfeito de onde você está. E isso é disforia de gênero. Como que a disforia de gênero manifesta em uma mulher trans? Em uma mulher trans pode ser, ela vai se entender, né? Ela está relacionada aos pelos do seu rosto, aos pelos do seu corpo, à sua voz, aos seus mamilos e aos seus órgãos genitais. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso não é uma regra, é importante dizer isso. A disforia de gênero num homem trans vai estar relacionada também às suas mamas e como não gostaria de ter elas, a questão da sua voz, a falta desses, por exemplo, os pelos que a gente não gostaria. No caso do homem trans, é os pelos que eles gostariam de ter, mas também não há necessidade. É sempre importante a gente lembrar disso. Esses sintomas vão variar de acordo com cada pessoa. Isso também vai dizer ali aonde cada transição vai levar uma pessoa. Eu estava pesquisando dados e eu estava vendo vídeos, inclusive, desse ambulatório trans que tem em São Paulo, que é de referência, que foi o primeiro ambulatório da USP que começou a trabalhar com pessoas trans, que tem uma porcentagem de pessoas trans que não fazem, por exemplo, a remoção, mulheres trans que não fazem, por exemplo, a remoção dos órgãos genitais. Então você pode ser uma mulher trans, se identificar com o gênero mulher e não necessariamente fazer algum tipo de cirurgia. Quando a gente identifica essa disforia de gênero, identifica que você tá aqui, quer chegar aqui, é a transição. Você quer transicionar. Essa transição ela vai ter várias etapas. Você pode passar por uma transição social, onde os seus trejeitos, os seus modos, as suas ações, os seus documentos, as suas expectativas e a forma que você é tratada socialmente passa para o outro gênero. E a hormonal, onde você começa a fazer uma terapia hormonal para que seu corpo físico comece a passar por mudanças e alcance o outro gênero. E aí você pode usar sim intervenções de cirurgia de acordo com a sua necessidade. Então, se a sua necessidade é
de ser, por exemplo, de chegar, de se expressar enquanto uma mulher é grande a ponto de, por exemplo, você colocar um silicone, ou fazer uma feminização facial, ou fazer remoção do pomo de Adão, ou fazer a troca das tonalidades da sua voz, ou, por fim, fazer a confirmação de gênero. Isso é possível. E se você é um homem trans, igualmente, tem as cirurgias, e aí elas vão de acordo com o seu nível de disforia. Tem uma coisa que eu acho muito importante aqui, é satisfação. A gente vai mudar o nosso corpo para encontrar satisfação? Não. Não confunda as coisas. Satisfação na nossa vida, ela não está ligada necessariamente à maneira que a gente se vê. Eu acho que a palavra ideal é autenticidade. Você vai sentir-se uma pessoa mais autêntica. Satisfeita, eu acho que é uma palavra muito forte para essa questão. Por exemplo, vamos dizer que você vai passar por todas as questões, as cirurgias, terapia hormonal, mudanças de documentos e chegou lá, você não se sente satisfeita. Mas eu acho que isso é por uma confusão de termos, e termos são importantes. As caixas são importantes. Satisfação é uma coisa que a pessoa tem na vida dela, de acordo com um grande contexto. E quando a gente é uma mulher, qualquer mulher, não só mulher trans, qualquer homem e não só homem trans, essa pessoa, ela quer estar satisfeita no âmbito profissional, no âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito de relacionamento. Então essa satisfação é uma coisa muito grande. Por exemplo, eu, enquanto uma mulher negra, eu gostaria muito que o meu cabelo crescesse até a minha cintura, e isso está conectado com meus aspectos femininos, sim. Mas isso não vai me trazer uma satisfação, porque tem outras coisas que eu preciso lidar na minha vida emocional, na minha vida amorosa, na minha vida profissional. Então, não é uma satisfação. Por isso que eu acredito que quando a gente passa a transicionar e a gente chega no fim do processo, a gente se sente autêntica. Você está autêntica. Isso não significa que você está satisfeita, só que você chegou num nível de autenticidade que traz um conforto. A disforia, ela tá ligada muito com o estresse, com o mal-estar, com a raiva, com o ódio em relação a você, em relação ao seu corpo, em relação a como te tratam, em relação a como te veem. Ok, minha história, girls and boys. Desde quando eu era uma criança, eu sempre me identificava com o gênero feminino. E aí eu acho que tem coisas que foram, assim, realmente, que chegaram e colocaram com um murro, assim, um soco muito forte em todas as pessoas à minha volta, que fez as pessoas perceberem. E eu me assumi, eu me atraía por homens desde muito pequena, muito pequena. Eu vestia com saltos e os vestidos da minha mãe desde muito pequena. Me interessei pelas brincadeiras femininas, pelas bonecas, pelas fantasias, que é uma das coisas que é natural para pessoas trans. Só que eu acho que tem uma questão que é muito minha. Hoje eu entendo que ela é muito minha. E quando eu era criança eu tinha muitos pesadelos, muitos medos, muitas questões. E a minha mãe me levou para pastora da igreja onde a gente frequentava. E essa pastora, por sinal, era psicóloga. A pastora disse assim pra ela que eu estava passando por problemas de identificação, que eu não me sentia eu não conseguia entender as coisas como elas eram. Mas hoje eu entendo que eu sempre fui essa pessoa que eu sou. E todo mundo sabe disso. Só ninguém quis aceitar, mas eu sempre fui. E aí hoje a minha disforia de gênero, ela é uma questão assim, ela acaba com a gente, essa é a verdade. A gente pode colocar vários termos psicológicos, científicos, mas no fim ela acaba com a gente, é igual a depressão. Se sentir desconectada com o que você é, atribuída a outra coisa, parece que você foi negligenciado de alguma maneira. E a sensação é muito ruim.
Tem pessoas que vão se comparar, tem pessoas que vão sentir desrespeito, que vão se machucar, desrespeitar o seu corpo, se colocar em situações desagradáveis e desconfortáveis para poder se sentir mais autêntica. Mas tem dia que a gente não consegue. A gente vai mais pra frente, sim, a gente evolui, sim. A nossa evolução, ela traz uma estabilidade, sim. Hoje a minha disforia, ela não é tão forte quanto ela era antes. Mas ela ainda me deixa de cama. Ela ainda faz eu acreditar que eu não sou suficiente para poder vivenciar certas coisas. É como se eu não pudesse aceitar alguns tipos de trato de homens, pessoas, mulheres. É porque eu ainda não tô lá, sabe? Digamos que, por exemplo, eu tivesse um grande amor heteronormativo pra mim e eu recusasse, porque eu sinto que eu não tô lá, que eu não sou merecedora disso. A minha disforia, ela se manifesta assim. Antes eu não conseguia ouvir minha voz, eu chorava por ouvir minha voz. Antes eu não conseguia olhar no espelho. Hoje mudou. Nossa, é muito engraçado, porque hoje mudou. Antes eu não conseguia olhar no espelho. Eu não conseguia ver meu reflexo. Mas hoje eu não tô me vendo, por exemplo. Eu não estou me vendo. Eu estou olhando para outro lugar. Dentro da minha cabeça, se eu olhar pro espelho, eu vou ver um homem. Mas aí eu olho e eu não vejo um homem. Mas a minha cabeça é isso, aí eu fico com medo de olhar no espelho. E eu sei que é muito foda se você é parceiro ou parceira de um homem ou de uma mulher trans, se você vivencia isso. Eu não vou dizer pra você que tem uma maneira de fazer isso ficar bem. A gente tem que ter paciência com o processo, mas acolha as pessoas, escute essas pessoas, mostre pra essas pessoas que não é isso. Mostre para essas pessoas que tá tudo bem, que é o tempo. Mostre outras mulheres que chegaram lá. Mostre que outras mulheres passaram por isso também. Pra gente não se isolar. Entenda esse processo dessas pessoas. Se você é uma dessas pessoas, mulheres trans, homens trans, respeite seu momento. Confie no processo. Isso às vezes parece que a gente nunca vai melhorar, mas a gente vai. A gente identificou o problema e a gente tá resolvendo. Inclusive, a solução para a disforia de gênero é a transição. Vocês que estão aí assistindo esse vídeo, compartilhem aqui nos comentários como foi o seu processo de transição, como foi o seu processo de disforia, como você se sente. Expresse, dê nome a esses sentimentos aqui. Mostre pra gente quais são esses sentimentos, para você mesmo poder entender e para outras pessoas também poderem entender os seus próprios processos. Seguir, curtir e compartilhar, pra gente poder alcançar outras pessoas e outras pessoas também poderem iniciar o seu autoprocesso. Essa é o